Irmãos queridos, esta é mais uma noite em que nos encontramos, ainda sentindo a falta da proximidade física, mas já conseguindo sermos gratos pela oportunidade da conexão. E se somos gratos, graças ao avanço tecnológico, de pessoas que muitas vezes renunciaram a uma vida social, a mais tempo com a família, para descobrirem artefatos técnicos que nos dessem mais conforto e comodidade. O nosso coração se rejubila pela vinda do Cristo à Terra, porque Ele é este grande magneto que atrai a todos nós e nos conectando com as forças que transcendem, ainda que mergulhados no invólucro físico, ainda que com a visão obnubilada, mas graças à vinda do Cristo e o seu contínuo esparzir de amor, nós conseguimos interromper, ainda por um diminuto espaço de tempo, todas as demais atividades para que nos conectarmos. Então, envolvidos neste momento, nos deixe lembrar uma citação de um filósofo chinês, Confucio, ou Confúcio. Ele dizia, dentre outras coisas, aos 15 anos decidir aprender. Aos 30 estava firme na vida. Aos 40 já não tinha mais dúvidas. Aos 50 tinha compreendido as leis dos céus. E aos 60 os meus ouvidos estavam perfeitamente afinados para a lei de Deus. Aos 70 passei a seguir tudo o que o meu coração ordenava. Soa belo, por vezes ainda nos espantamos com a capacidade de síntese desses grandes avatares. Mas quanta mensagem não há nessas breves linhas. Ah, queridos irmãos, parece-nos os acordes do alto, como se um grande menestrel afinasse as cordas de nossas vidas e desde cedo nós estivéssemos em busca do tom que trouxesse harmonia e paz em nós e em torno de nós. Mas como sabemos que isso ainda não é verdade? Como sabemos que ao longo do nosso roteiro havia um barulho, um desajuste, a confluência de pensamentos do mundo, de propostas que foram colocadas em nós, das nossas ideias que emergiam do mais profundo do nosso ser e parece que vivíamos
um choque contínuo e que muitas vezes sequer sabíamos nos definir. Quase sempre, queridos irmãos, promanava em um tom mais alto os acordes da conquista egóica, o barulho, o rumor da nossa arrogância, ou ainda, atenuando, da nossa ignorância, a verdadeira proposta de estarmos aqui, de existir. Olha, se nós pudéssemos absorver as experiências dos outros em um processo que na ciência se chama de osmose, mas em verdade, parece-nos que a conquista daqueles que nos precederam, que caminharam adiante, nós não conseguimos escutá-las nos escrínios do nosso ser. Soa até melodioso este tom. Vem em uma sonoridade agradável. Por exemplo, para que não fiquemos em abstrações. A forma que os avós educam os netos, tão diferente da forma que educaram quando eram pais. Porque os pais, ainda vivenciando essa confluência entre os valores do mundo e os valores da alma, preparam os filhos para os resultados, não ensinando-os a perceber a beleza do viver, de conquistar os valores para a imortalidade como plataforma dessa construção. Então, quase sempre os filhos agasalham as projeções dos pais, que albergados por uma sociedade de resultado, impressionam-os. Mas os avós, os avós, deixa eu dizer, nós possuímos amigos em muitas faces da compreensão do Evangelho do Cristo. E tem um irmão querido, que é um católico belíssimo, e ele já passou dos 55 anos. E ele nos dizia com aquele jeito peculiar que o tipifica: Vitor, eu outro dia fui interpelado pelo meu filho num sentido de dizer que o carro dele estava com um problema e se ele podia pegar uma carona, já que nos dirigíamos para o mesmo local. E eu disse, claro. E ele sentou ali no banco da frente, ao meu lado, e eu saí para o trabalho, situação que já vivo há quase 30 anos, e eu escolhi não o caminho mais curto, mas eu escolhi o caminho mais agradável. O caminho que me apetecia, que tinha árvores. E ele então me disse, pai, vá mais rápido. E ele disse, filho, eu estou na época da contemplação, de perceber os mimos que Deus colocou em nossas vidas. Então, os avós, eles já sabem o valor do entardecer, já conseguem mensurar a importância de um abraço, a riqueza de uma amizade, o tesouro incomensurável de ter amigos, de pedir perdão, de reconhecer os erros. Mas vivemos uma sociedade que atropela. Nós, queridos irmãos, que temos certeza da imortalidade, nós que recebemos o cântico do contínuo,
Nós que nos permitimos receber até orientações do campo acadêmico. Quando estudiosos fazendo trabalho com pacientes terminais, identificando que eles já sabiam que o fim da vida se aproximava. E quando buscava saber por que alguns tinham serenidade diante da proximidade desse evento e outros angustiados, esses pesquisadores afirmaram que ao entrar, procurar saber, os calmos asseveravam que conseguiram perceber a importância da vida. Estavam calmos porque agasalhavam na bagagem da alma os melhores momentos, dos passos dos filhos, das suas conquistas, de formatura, do entardecer, do momento que contaram estrelas, do momento que se permitiram perceber. E aqueles outros inquietos, ainda com tantas responsabilidades, com tantas coisas que iam deixar pendentes. Mais de uma vez aqui já citamos Abraham Joshua Reis. E ele diz que precisamos observar, porque somos escravos do nosso ego, da nossa personalidade ainda tirânica, onde o orgulho e a vaidade, o egoísmo se sobrepõem. Mas ele que é encantado pelas almas, ele diz, o que ressalta o homem é a capacidade que ele tem de modificar os seus interesses. E nós precisamos modificar os nossos interesses. Não há dúvidas que nós somos senhores das conquistas exteriores. E conseguimos fazer essa façanha sem trabalhar o que é mais importante, o espírito imortal. Então somos senhores de um mundo passageiro, finito. E não nos preocupamos de preparar a bagagem para o mundo imorredouro, para o mundo causal, que de lá saímos para cascavilhar nas experiências do cotidiano essas riquezas, esses filões adormecidos. E passamos pelas idades e não nos permitimos a sabedoria que deveria vir com a idade. E ainda nos vangloriamos por termos pensamentos juvenis, no sentido de entrarmos em conflito com família, de não aceitarmos as pessoas como elas são, de acharmos que temos a razão e que deveremos dizer a última palavra. Perdidos nos nossos reinos de ilusões. E eis, queridos irmãos, que então, para que nós possamos modificar, vem-nos uma palavra, que quando nós a analisamos pela primeira vez, parece-nos que vem com um peso, sacrifício. Sacrifício. E nós buscaremos o que ela significa no dicionário. Então, as primeiras linhas da maioria dos dicionários vão vincular sacrifícios às religiões, às deidades, às divindades, e vão falar de oferendas, de sacrificar animais para esses deuses. Vem também como proposta de oferenda, de atos,
mas quase sempre, na maioria dos dicionários, a última linha, já em letras diminutas, fala de renúncia. Sacrifício, para alguns em sua etimologia, vem da junção de sacro ofício, de ofício sagrado. Então é você sacralizar a vida, tornar a vida sagrada. Renunciar, isto tem um peso para nós, porque quase sempre renúncia fala de angústia, de deixar de fazer o que nós gostaríamos de fazer, de abdicar da vida. Mas renúncia é um ato de amor. Quem renuncia se expande, porque a renúncia é o mortificar do orgulho em prol do coletivo. Quem se permite aprofundar essa proposta de amar, não se torna com o passar dos dias amargo, como se tivesse perdido a melhor parte da vida. Por exemplo, e eu tenho um exemplo tão próximo, como acredito que vocês também o tenham. Eu tenho uma mãe ainda na carne, que este ano, há poucos dias, completou 82 anos. E ela tem 7 filhos. E aos 17 anos, já tinha o seu primeiro filho. E agasalhou esses filhos como a galinha agasalha os pintainhos embaixo das suas asas, encarando todos os animais para protegê-los. E alguns anos atrás, porque ela renunciou a muitas coisas por nós, e em dado aniversário, quando estavam os filhos, netos e já alguns bisnetos, eu lhe perguntei: e aí, mamãe, o que faria diferente? E ela não se permitiu devaneios, foi objetivo. A parte de vocês, eu faria tudo do mesmo jeito, se não melhor, porque valeu a pena isso. Ela não, instante algum, evidenciou o que deixou de viver, porque ela compreendia em maior profundidade a verdadeira vida. Renúncia é um ato de amor, onde nós diluímos o ego, para que prorrompa-se a luz divina, se expanda iluminando quem está ao redor de nós. E porque este movimento é via de mão dupla, porque do que nós semearmos, disto colheremos. E porque renúncia é um ato de amor, quando nós renunciamos à nossa personalidade egóica e expandimos o amor em torno, nós agasalhamos a felicidade desta doação. Como se fôssemos, nesse instante, mergulhar no pensamento do poeta. A semente, para transformar-se em árvore frutífera, tem que sair do meio dos outros grãos e ser depositada solitária em uma cova escura, para que prorrompa-se e consiga expandir-se, agasalhando na copa flores e frutos os necessitados que diante dela se aproximaram. Ah, meus queridos irmãos, quando
quando nós percebermos a importância de observarmos com maior profundidade esta dualidade que ainda nos tipifica, o homem espiritual versus o homem material. E que bom que se fosse já nessa ordem. Que bom se já tivéssemos modificado as nossas prioridades e a voz da espiritualização fosse a mais audível, ou então fosse esse tom, a nossa busca contínua, a nota azul. Ah, queridos amigos, nós nos depararemos ainda com esses conflitos, mas já os tivermos por alvo, porque ainda hoje temos nos utilizado dos nossos vínculos religiosos para jungirmos essas religiões, os deuses, se formos politeístas, ou Deus se formos monoteístas, ou os santos, os espíritos, para atenderem aos nossos desejos, sem sequer nos questionarmos se estamos pedindo ajuda para diminuir o alcance dos nossos pensamentos ditatoriais, ou se estamos rogando ajuda para que Deus brote em nós. Ainda somos servos do erro, do ego, do pecado. Quando nós nos permitimos essa viagem em busca das orientações do alto, a diminuírem os nossos conceitos equivocados, porque nós tentamos transformar os deuses em vassalos dos nossos ideais mesquinhos. E fazíamos oferendas, sacrifícios dos outros. Barganhamos com Deus, porque os deuses, ou o Deus que escolhemos, é aquele que vai defender os nossos ideais sem nos questionar. Então, quando a nossa mente busca na história do vínculo, da busca do homem, do ser com Deus, vamos encontrá-lo a sacrificar até mesmo vidas humanas. Vidas humanas em prol da subserviência, ou de Deus não nos punir, ou para que Deus nos atendesse dentro do nosso conceito de divindade. E é interessante que quem vai quebrar essa hegemonia é o povo de Israel. Mas a natureza não dá saltos. Na nossa formação do ser imortal, a docência, o corpo docente que atende ao reitor, aquele que rege esse grande complexo educacional, Jesus. Ele vai nos ensinando dentro do ambiente lúdico, para que mais adiante tenhamos pleno conhecimento. É sempre a proposta de descobrirmos os fonemas, juntarmos em sílaba, formarmos as palavras, aprendermos a leitura, para depois fazermos a interpretação do texto. Então, com a vinda do pensamento monoteísta, se finda o sacrifício humano. E vamos encontrar ainda o sacrifício dos animais. A gratidão, e naquele período que se vivia da terra, as oferendas pela fertilidade, as oferendas
das colheitas, os primeiros frutos, os primeiros animais. Mas é interessante que ali já existia uma flexibilização. Muitos dos primeiros animais que eram necessários para a manutenção pertenciam a Deus, mas não iam ser imolados. Eles sacrificavam um outro no lugar daquele, e aquele receberia uma marca, porque pertencia a Deus, só não iria ser sacrificado. Especificamente na religião hebraica, judaica, nós vamos encontrar inúmeras oferendas. As oferendas de queima total, as oferendas de graça, a oferenda pelo pecado. Mas a proposta não é fazer um estudo dos sacrifícios do povo judeu, mas uma conceituação destes sacrifícios. Porque então, para o ser humano, o primeiro homem também pertencia a Deus, só não iria ser imolado, e imolar-se-ia um outro animal no lugar dele. Ele pertenceria a Deus, e a marca que ele pertenceria a Deus, era a circuncisão. A circuncisão que consistia naquela cirurgia para aqueles dias cruenta de cortar o prepúcio do órgão genital masculino. A marca que pertencia a Deus. Com a primeira aliança, isso se expande para todos os homens, já que as mulheres já pertenciam a Deus naturalmente pela capacidade de gerar vidas. E tudo assim fluía. Mas eis que são chegados novos dias de aprofundar a visão, de ampliar o conceito. Então vem aquele a que João diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que será sacrificado para tirar os pecados do mundo. O maior, nas palavras do Cristo, de Mães da Terra, asseveraria mais adiante que dele não era digno sequer de desatar-lhes a sandália dos pés. E João já diz, ainda que é visto pela grande maioria, como talvez ou possivelmente o Messias, diante do Cristo assevera: é necessário que eu diminua, é necessário que eu faça essa renúncia no coração de vocês. Não há vaidade em mim, eu vim preparar o caminho para que a semente fosse lançada. Eu sou aquele que vem primeiro, anunciando que o predito já se encontra na carne. É quando nós percebemos Jesus, identificamos esta renúncia dos páramos celestiais. Porque se formos olhar das antigas Escrituras ao cântico de João, Jesus era pleno, porque foi ele que coordenou no psiquismo divino esse grande educandário que é a terra. Eis, queridos irmãos, que ele não esperou que nós palmilhássemos o solo árido na sombra da nossa ignorância para chegar até ele. Jesus não espera a ascese dos homens, mergulha na carne para que nós desfrutássemos da sua companhia e, se nos permitirmos, ele enxertar-nos,
fazer a divina enxertia, lançar o pólen de Deus em nossas almas. A extrema renúncia. O Rei solar, que desce a humildade da roupagem grosseira e estrebaria e terminaria entre dois excluídos. A condição daquele que se rebela sem nunca ninguém ter machucado diante das leis do mundo para por falar de um outro reino. Ah, queridos irmãos e amigos, a extrema renúncia. Porque quando nós olhamos os cânticos de Davi, especificamente o Salmo de número 40, ali diz que não quer para aplacar os pecados, não quer oblações, oferendas. E nós vamos acompanhar o roteiro. Quando Jesus diz a Pedro, Pedro representando as nossas defesas do nosso mundo ainda sombrio, porque é importante isso, para que não sejamos leitores passivos do Evangelho, mas sejamos personagens para entendermos que Jesus vem até nós e o seu cântico reverbera nos corredores da história e chega até hoje o homem odierno. Então, queridos irmãos, quando Jesus anuncia que em verdade será sacrificado, Pedro tenta impedir e o Cristo diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Renuncie à forma instintiva, equivocada, egóica. Tome a sua cruz e me siga. A verdadeira vida. E como se isso não fosse suficiente, o Cristo nos diria, no Evangelho também de Mateus, só que agora não mais no capítulo 16, mas no capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando fores fazer uma oferenda e lembrares das dissidências, das diferenças, das agressões, deixai a oferenda ao pé do altar dos sacrifícios, porque não são mais estes. E volta a pedir desculpas, a conceber o perdão. Jesus enunciaria o sacrifício dessa personalidade egóica. A renúncia dos nossos poderes transitórios, onde nós, para conquistarmos, promovemos tantas lágrimas. Não poucas vezes causamos tantas mortes e tantas dores. Os botins de outrora continuam até hoje. As cortes romanas desfilam em suas acomodações nababescas e atrás o séquito de lágrimas. Então o Cristo se deixa ser conduzido e assevera a necessidade do Pai continuar derramando a misericórdia. Porque em João ele diz: se continuares a orar, eu enviarei o Consolador. Porque o desvio era tão grande que naturalmente
viriam as angústias e os padecimentos, mas o seu cântico lúcido, misericordioso, tomaria forma para que não nos sentíssemos perdidos. E não é, queridos irmãos, ainda dentro deste diapasão, que o mestre lionês Hippolyte Léon Denis Rivaio vem. Observemos, aqueles eram os dias do conhecimento acadêmico. Aqueles eram os dias que floresciam os saberes das ciências. E Hippolyte Léon fazia parte deste quadro. Mas ao perceber de novo o convite do alto, não titubeia e age tal qual Francisco de Assis quando se despe. O nome conhecido ele coloca em segundo plano. Não mais o mestre lionês Hippolyte. Não somente, se é assim que podemos dizer, o discípulo de Pestalozzi. Agora, a imagem daqueles que em outras eras, ainda quando a ignorância era plena, já sabia da continuidade do espírito além da carne. E traz o nome de sua experiência druida dentro do ambiente gaulês e se apresenta como Allan Kardec. E Allan Kardec, nessa proposta de renúncia, proporcionalmente recebendo a crucificação da exclusão da pilhéria, porque a luz, naturalmente, é a pedra de toque que desfaz os erros. E quem tem os seus tronos, em seus reinados efêmeros, se sentem desbancados. E por que não conquistar um sentimento mais profundo? Não agasalham, agridem. Ainda que a voz seja em tom coletivo, o equivocado tem ofensas pessoais. Ainda assim, nos tempos atuais. E aí, queridos irmãos, Allan Kardec, se formos buscar o Livro dos Espíritos, que são 4 livros, este pequeno compêndio em volume, mas profundo, como todos os conhecimentos transcendentes. E neste terceiro livro, A Leis Morais, nós vamos encontrar, a partir da questão 669, Kardec perguntando a condição dos sacrifícios humanos e os espíritos respondendo que era a nossa ignorância. E ele prossegue na 669A, 669B, 669C e na 66 e na 670. Ali ele pergunta se em algum momento Deus se sentiu grato por essas oferendas. E os espíritos atestam que a ignorância é nossa. Que Deus é o mesmo hoje que ontem, porque Deus não está no processo de evolução. Deus é a consciência, é a criação de todas as coisas. Inteligência suprema. Causa primeira. Somos nós que temos evoluído na percepção, mas não podemos ficar no campo do conhecimento intelectual.
Precisamos trazer para o modus vivendi, ou em outras palavras, não podemos ser só expressões labiais, temos que ser atos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontraremos então, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. E ali, o item 7, nós vamos encontrar uma citação de Jesus que vai nos falar. E este tomo diz, o sacrifício mais agradável a Deus. Que é este que nós falamos anteriormente, é o sacrificar esse nosso ego, essa visão egóica que temos de nós, de superioridade, de exclusividade, que existe ainda das pequenas às grandes coisas. Ora, queridos irmãos, sacrificar-se em hebraico não é perder a vida, mas isso significa aproximar esta vida de Deus. Sacrificar é dar significado à vida, porque quando nós nos aproximamos de Deus, a claridade divina dilui a nossa sombra e nós somos contagiados e também passamos a irradiar. E hoje esta proposta nos chega à conta da renúncia. Mas quem renuncia em prol do coletivo é feliz. São dias, queridos irmãos, confusos, mas que temos que encontrar este lugar à parte. Como nos diz Jesus no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 31. Buscar este lugar à parte, porque a grande maioria vão e vêm e não tem onde se alimentar espiritualmente. Eis porque nós queremos trazer uma citação de Paulo. Paulo que agasalha, que compreende e faz esta renúncia do doutor da lei, do possível candidato a ser o sumo sacerdote, e faz a renúncia em contato com Cristo na estrada de Damasco. Não titubeia. O contato com o Cristo, com Paulo, se dá na estrada de Damasco. E aquele homem que estava sólido no seu propósito se ressignifica, se redefine. Porque Paulo diz ao seu povo na Epístola aos Hebreus, no capítulo 8, não, nem sacrifícios, oblações, ele não quis. Mas ele busca a condição de servir, é o Hinene, é o eis-me aqui. E Paulo prossegue, porque já está caracterizado que sois cartas vivas, não escritas com as tintas do mundo, mas com a grafia do Espírito de Deus. Estamos há 2 milênios em contato com Cristo. Jesus prossegue conosco em suas palavras, mas está nos faltando o Hinene dos nossos lábios, o eis-me aqui. A chama viva, ainda que diminuta,
se consumindo para poder desgastar as sombras reinantes e a luz expandindo-se, nos agregar a luz plena de Deus que Jesus nos exemplifica. Eis porque nos cabe nesse instante o primeiro milagre em Atos dos Apóstolos. Ali se encontra Pedro e ali se encontra um pedinte à porta do templo. E aí o necessitado pega as vestes e cobra em uma expressão em hebraico, sedaká. Dê-me o que me é de direito, porque pela lei, aquele que tem dá a quem não tem, desde que este seja impossibilitado. Tudo isso se encontra no sedaká. E Pedro diz, nem ouro nem prata vos dou, porque não tenho, mas do que eu tenho eu vos dou, da fé, da imortalidade, do poder de Jesus. Levanta-te e anda. Para que nós exemplifiquemos, precisamos renunciar a essas brigas passageiras, a conquistas, por vezes, que se efetivam à custa de lágrimas, com intrigas, com inimizades, e 2000 anos depois chegamos ao término da existência material. Fisicamente ricos, espiritualmente mendigos. E levaremos esta mendicância para a pátria espiritual e deixaremos os tesouros. Por isso que o Cristo disse, de que vales adquirires o reino dos homens e perderes a alma. Ah, queridos amigos, por vezes acreditamos que tudo se encontra tão distante. Mas deixa-nos trazer um exemplo nesses dias conflituosos. Adolfo Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, nascido no Ceará, em Riacho do Sangue, político, médico, posições tão buscadas na sociedade dos nossos dias. E ele ali, atendendo os necessitados, certo dia, em um inverno chuvoso no Rio de Janeiro, e ele a condição de homem sem posses materiais, porque eram muitos necessitados, e ele tentava agasalhar a todos, desce as escadarias da FEB, e um homem molhado, tentando se proteger com guarda-chuva, é o Dr. Bezerra de Menezes. Sim, sou eu. Eu estou enfermo, mas em casa minha esposa está muito mais, e o meu filho também. Sou pedreiro, estou desempregado. E me disseram que o Senhor ajuda a todos. Naquela hora, ele busca na mente e recorda que a farmácia não mais despacha porque a conta está alta, que não tem sequer mais o anel que já tinha doado. Recorda de Jesus, lhe vem a imagem de Pedro na alma. E ele abraçou o irmão e disse-lhe, nada mais vos dou porque não tenho, mas dei um abraço do Cristo, leve este abraço para tua esposa e o teu filho. E a alma, em paz, se dirige ao seu lar, ciente de que cumpriu, porque transfere as riquezas daquele que sempre tem para dar. Os dias passam, e certa feita um homem interrompe seus passos e diz, lembra de mim?
E há tanto que ele atendia, que ele diz, não me recordo agora. Eu sou aquele homem que abordei o Senhor numa noite. O do abraço, pois é. Antes de chegar em casa, o calor da febre já tinha passado. Animado, abracei minha esposa, abracei o meu filho e disse que receber o abraço do Cristo. Naquela mesma noite, minha companheira se recuperou. Dias depois, quando fazíamos uma prece, batem à nossa porta e um antigo colega de uma construção disse que iniciou outro trabalho, estavam precisando de um pedreiro e ele precisou de nós. O abraço de Jesus, não agradeça a mim, dizia o Dr. Bezerra de Menezes, porque todo bem vem dele. Há uma chuva contínua de bênçãos, mas precisamos lavar o vaso da alma para agasalhar a água viva e dessedentar os demais que encontrarmos na estrada. A vida imortal pede-nos a oferenda dos nossos propósitos transitórios, para que priorizemos a vida imortal. E a vida imortal mostra o outro a representar Deus, pedindo que o auxiliemos. Renunciemos a nossa parte que obstaculiza a nossa evolução. Amemos, porque quem renuncia ama, e quem ama se aproxima de Deus, e quem está próximo de Deus não teme a morte, porque o seu reinado é contínuo, é no Espírito, não se desfaz com o advento da passagem. Irmãos amados, por mais que a vida sensorial atravanque a nossa evolução, Jesus é esse convite contínuo e vem de forma inequívoca, exposta. Caridade. Renunciemos a uma vida ilusória e nos imortalizemos ainda na carne. Que a divina paz do Cristo se assenhoreie de nossas almas. Irmãos amados, divinamente pacificados, vamos à nossa prece, vamos ao nosso passo. E pessoas tão queridas, e ainda os desconhecidos irmãos por humanidade, irmãos por ser filho de Deus único, nosso Pai, sofrem por se encontrarem enfermos, entubados, por se encontrarem solitários, tristes, pela partida dos entes amados, ainda pelos revoltados, pelos que destilam ódio, pelos que atestam os seus reinados transitórios, passando por cima de tudo e de todos. Por todos nós ainda, que ainda somos tirânicos, despóticos, vamos nos unir junto ao Cristo.
nesse instante que a paz se assenhoreia de nossas almas, e os nossos lares e os leitos, e os guetos e os prostíbulos se preenche de luz, e os benfeitores espirituais encontram conexão pela evolução do nosso pensamento. Nos dirigimos ao Mestre. Senhor Jesus, somos nós ainda peregrinos, os pobres ricos, os ainda iludidos, mas que pela tua insistência, tua luz conseguiu criar uma fresta e toca o nosso espírito. E sentimos a necessidade de convivermos contigo. Ó Cristo, não mais nos percebemos sem a tua companhia. Dai com que, por sermos ainda tão grosseiros, possamos te perceber. E em contato contigo, todas as sombras, todas as ilusões, todas as diferenças, todas as enfermidades se dissipam, porque tu és o pastor e nós somos ovelhas do teu rebanho. Permaneças conosco hoje e sempre. Que assim seja.